O Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre os caminhos necessários para garantir uma representatividade do povo, pelo povo, para o povo. Gostaria de iniciar esse bloco pedindo que vocês indicassem como o sistema eleitoral brasileiro pode melhorar, se aperfeiçoar. Por favor, Maria Aparecida, dá para melhorar o sistema eleitoral brasileiro? Eu acho que dá para melhorar. Tem reforma política rolando no Congresso, é um debate dificílimo, difícil de sair acordo, mas dá para melhorar em que pontos? Eu acho que dá para melhorar. Agora, saber em que pontos exatamente, eu acho que esse é um grande problema. Porque, na realidade, a representação nós conseguimos. Então, as pessoas estão representadas. Então, houve uma ampliação. Aquilo que desejávamos efetivamente aconteceu. Agora, o que precisa acontecer é tornar essa representação forte o suficiente para que todas as pessoas, ou pelo menos uma parcela significativa da população, se sinta efetivamente representada e tenha muita vontade de participar. Então, uma reforma eleitoral, ela precisaria, na realidade, prever como você chama a população mais constantemente à participação. Porque se você vai de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos apenas depositar o seu voto... E ainda obrigatoriamente, que é uma questão do Brasil, né? Aí você só é chamado muito poucas vezes. E aí você sentiu, bom, de fato eu cumpri o meu dever cívico, eu fui lá, fiz o que era possível e tudo bem, você pode se sentir em paz com a democracia efetivamente que você almejou num determinado momento. Mas democracia, de fato, em que as pessoas tenham uma participação maior, nós precisamos conseguir mais canais. Então, se trata de saber fazer como é que nós poderíamos chamar essa população mais para a participação, que ela não se sinta obrigada ou não se sinta necessariamente, ela está com um cutelo em cima da cabeça, obrigada a fazer alguma coisa, mas que ela tenha desejo de participar mais vezes, né? Não sei se por forma plebiscitária, estávamos no intervalo discutindo vários plebiscitos que poderiam acontecer, esta é uma maneira. Houve um presidente francês, né, o famoso Charles de Gaulle, que ficou muito conhecido e muito famoso por uma série de plebiscitos que fez, então as pessoas muitas vezes eram consultadas sobre muitas questões. Esta é uma possibilidade, mas eu quero crer que não é a única. Mas estas formas ainda precisam ser conquistadas e nós precisamos discutir muito como abrir para a população e fazer a população prazerosamente participar politicamente. Então, eu queria usar isso que você falou para provocar não é um outro caminho, mas um outro ponto nisso que você estava dizendo, que é o seguinte: não é uma certa naturalização que precisa ser combatida no Brasil, de que a atividade política é uma atividade suja, é uma atividade, por natureza, corrupta, feita por aqueles que querem, como diria o Jânio Quadros, se locupletar. Mas, infelizmente, não é gratuita. Você veja que a impunidade é um dos instrumentos que eles usam, os parlamentares, para se safarem, e isso, na verdade, provoca uma aversão do povo comum a ser um político igual a eles. Então, esse negócio de impunidade, nós temos que atacar de frente no Brasil. A gente fala Mas aí já estamos falando, inclusive, do judiciário, Sim, de um outro também, poder, né? Não só do sistema eleitoral. Estão todos no meio. Não só do legislativo, né? Sim, e do executivo. Sim, até também. Por exemplo, veja o negócio da ficha limpa. A ficha limpa deu um trabalho enorme para a população. Todos levantaram esse civismo que a Aparecida acabou de dizer, que a gente tem que chamar o povo para tantas coisas, se motivaram e, no entanto, agora olha o impasse. 5 contra 5, a Ellen Grace sai, ela era favorável, agora vai entrar alguém no lugar da Ellen Grace que seja contra a ficha limpa, como nós vamos ficar? Vai valer para 2012? Será que vão ser considerados também a vida pregressa dos que já eram candidatos? Ou será que a vida pregressa vai ser desconsiderada e só vai valer daqui para frente depois da lei? Então, essas coisas todas precisam ser levantadas pela população e ser repensadas por todos nós, mas o que mais me chama a atenção, Tuto, é que nós estamos caminhando, porque a população tem se interessado e cada vez que a população se interessa, os políticos dão um pé para trás. Eles ficam meio que sobressaltados. A gente vê isso quando a gente vai à Câmara dos Vereadores. É o que os toca, né? Muito. Se você vai lá e se você fica vendo o que eles estão votando, o que eles estão fazendo, eles começam a ficar incomodados e eles entram nos trilhos. Se você faz um e-mail cobrando alguma coisa, alguns respondem, são muito poucos, mas respondem.
Agora, como você disse, são ferramentas essenciais para essa modernidade que disse a Roseli, você usar a internet. Veja agora no dia 7 de setembro, o levante nacional, em todas as capitais quase, se formou um grupo, por sinal considerável, a favor de que todos se juntassem contra a corrupção. Os caras pintados na rua agora. Então, tudo isso já é uma correção de rumo para a nossa democracia. Porque não adianta mudar a regra eleitoral, nós temos que mexer mais profundo no sistema eleitoral. Agora, você acha que... na cultura política, né? Na cultura política. Os parlamentares, eles vão querer se desalojar das benesses que eles têm, de todos os privilégios. E daí essa história, né? Fazer reforma política, de algum modo, se propuser algum tipo de mudança, seja no financiamento, no tipo de voto, do voto proporcional que temos, ao distrital, ao voto em lista, ao distrital misto, ao distritão. Tem financiamento público de campanha, fiscalização sobre as notas que eles apresentarem de despesas de campanha. Então, mas seja como for, quer dizer, mexer em qualquer uma dessas coisas fere interesses. Tem gente que se elegeu só porque você tem voto proporcional, né? O voto vai para o partido, você tem lá um candidato carismático que faz 1 milhão de votos, foi o caso... Tiririca, por exemplo. Tiririca, ele leva um bando de gente. Esses caras não querem mudar essa proporcionalidade, outros querem. Aí quando fala em financiamento público de campanha, a discussão de como é que reparte o bolo do financiamento, o que vai para partido com representação, para o partido com maior representação, sem representação, já era um problema, porque os que são maiores querem ter mais, uma fatia maior. Como é que a gente lida com isso? Geraria, no financiamento público de campanha, geraria um problema muito menor a fiscalização desse dinheiro do que o mercantilismo atual, de que as grandes empresas financiam as campanhas e o que elas levam em troca. Você leva até o coração do candidato embora. Você fica preso o resto da vida. Elas têm levado em conta, entre outras coisas, contratos de pose, claro, né? Trânsito de influência. Claro. Mas, Roseli, como é que você vê, então, essa questão da cultura política e também das reformas políticas que estão propostas, seja no financiamento público, no tipo de voto? Eu sou muito mais pessimista do que as minhas amigas aqui, do que você também. Eu acho que incentivar as pessoas a participar mais seria desejável, mas eu tenho a impressão que nós não vamos conseguir isso nunca. Nós vivemos num tempo que a gente poderia chamar de política fria, de um modo geral, em todos os países do mundo, enfim, com algumas exceções. O que houve agora no mundo árabe, por último, é muito específico. Tempos de política fria no seguinte sentido: as pessoas estão cuidando das suas vidas, ganhando dinheiro, sobrevivendo, cuidando dos seus negócios, das suas famílias, e quando pode, tendo lazer, inclusive enfrentando os seus problemas, e tem pouco tempo para a política. Tem pouco tempo e tem pouco pendor também para a política, não gostam muito. Em relação aos jovens também é um problema. Você perguntou, será que a política tem que ser necessariamente corrupta e suja? O que seria um elemento que afastaria os... Não acho isso, mas está no imaginário do povo. Está no imaginário, e isso seria um elemento que afastaria os jovens. Eu acho que não tem que ser necessariamente corrupta e suja, mas ela é necessariamente política. Ou seja, ela lida com o poder. Ela lida com o poder. Significa que é uma relação, sempre, necessariamente e inexoravelmente, de exclusão do outro e de elevação. De conflito, de jogo de forças, enfim. Mas, Ou Silvia, seja, você discorda por quê? Eu discordo dela. Em primeiro lugar, eu tenho um grande otimismo. Eu acredito na vida, acredito nas pessoas. A gente sempre tem que caminhar para frente e para o alto. Silvia, então não quero olhar para trás. Deixa eu interromper você. Vai. Eu acho que a coisa mais fantástica é o Maquiavel, quando ele diz o seguinte: todo mundo que escreveu sobre política agora escreveu para santos e anjos. Eu, Maquiavel, vou escrever para uma sociedade de homens. Quem quiser que escreva para santos. Eu vou escrever para uma sociedade de homens propriamente imperfeitos, que lutam pelo poder, que buscam o poder, e ter virtude, aliás, o poder é um dado da política. Isso é um dado da política. E se isso vai manter o jovem longe da política, é diferente. Partido Pirata, chama bem assim, Partido Pirata conseguiu, acho que 9% dos votos em Berlim, e por um mecanismo daquele contorcionismo do sistema alemão, conseguiu representação também do parlamento nacional. Eu não sei o que vai acontecer com o Partido Pirata, que seria um primo irmão desse partido sueco,
algo assim, alternativo, muito alternativo. Eu não sei o que vai acontecer. E não quero ser pessimista demais, mas eu tenho a impressão que em algum tempo eles estarão enquadrados e participando do jogo do poder e fazendo o que precisa ser feito com o poder. O que houve com o Partido Verde alemão, quando eles surgiram há 30 anos atrás, por exemplo. Mas o problema não é a institucionalização, quer dizer, o problema não é o futuro da mudança, institucionalizar e ganhar uma normalidade, a meu ver, né? Mas um problema básico é imaginar que quando você produz uma mudança, certas institucionalidades acabam se calcificando de tal modo que elas ou impedem ou enfraquecem a possibilidade de que outras mudanças continuem vindo, né? Elas ficam meio surdas a outras mudanças. E, no fundo, o que talvez a gente venha debatendo no Brasil, inclusive, porque a gente tem uma democracia recente, né? Um processo de, pelo menos, uma redemocracia recente, né? 20 anos, historicamente, é um período curto, né? De dizer, ok, nós temos uma série de questões que é, de um lado, garantir uma institucionalidade, mas não uma institucionalidade a tal ponto amarrada que ela não favoreça um certo... um certo esquentamento da vida social que se transforme em participação política em alguma, mesmo que essa participação política nova depois se institucionalize. Mas uma observação que eu queria fazer, qual é o problema, qual é o mal de se institucionalizar? Eu acho que seria muito tolo da minha parte imaginar que eu continuaria com a idade em que estou, nesta fase da vida, eu continuaria exatamente da mesma forma como eu era aos 18 anos. Eu mudei muito. Assim como, por exemplo, Daniel Cohn-Bendit, o jovem revolucionário do movimento de maio de 68, é um parlamentar muito bem sucedido no Parlamento Europeu. Então, há algum problema nisso? As pessoas envelhecem, as pessoas amadurecem, as pessoas mudam e, às vezes, eu acredito, mudam para melhor. E eu queria só fazer uma observação em relação a essa questão de pessimismo e otimismo. Sou extremamente otimista e, inclusive, me baseio numa observação, não vou lembrar aqui exatamente qual foi o grande pensador que fez essa observação, mas ele dizia uma coisa na qual eu acredito e assino embaixo. O otimismo é absolutamente revolucionário. E eu sou de uma geração, sou de uma época que a revolução estava na ordem do dia. E eu quero continuá-la trazendo para a ordem do dia. Silvia. Eu acho que esses debates são muito interessantes, mas a gente pode voltar lá atrás. No meu tempo havia, e não faz muito tempo que saiu de pauta, mas nas escolas havia... como é que chamava a teoria? No seu tempo de estudante, porque o seu tempo é hoje também, né, Silvia? Completando. Esse aqui é o nosso tempo isso, também. Isso. Moral e cívica. Moral e cívica, havia moral Educação, e cívica. moral e cívica, sim. Então, essas coisas motivam os jovens, fazem com que, inclusive quando eles estão em família, pode se proporcionar esse tipo de discussão que é muito saudável. Nós temos que discutir. Agora, se você, por exemplo, a mídia põe uma porção de coisas para o povo ver e olhar, mas eles falam muito pouco sobre aquilo que deve ser falado de política, por exemplo. Eles vivem colocando mulher, jogo de futebol, fofoca, mas aquilo que realmente interessaria o povo, para que o povo pudesse se esclarecer e participar, eles escondem. Então, nós temos uma série de coisas que poderíamos fazer para interessados, sim, os jovens. E eu sou exatamente contra o que a Roseli falou desse pessimismo e dessa... Eu acho que, na verdade, o poder corrompe, mas que a civilização tem que caminhar em ondas. E nós vamos para cima e para baixo, e nós que temos que fazer, como você disse, o nosso tempo, o nosso mundo, a nossa história. A gente constrói todo dia, inclusive aqui. Então, e essa multiplicidade, quer dizer, você traz uma posição, que é uma opinião, que tem um componente moral, né? Eu, por exemplo, que passei por educação moral e cívica na escola, o SPB, e acho que tive uma participação política. No regime militar, nós professores éramos totalmente contrários, isso é bom que se lembre. Era bom lembrar, eu quase fui presa no Rio de Janeiro, no porque era chatíssimo, tá certo? Era uma aula de alienação, a experiência que eu tive quando estava na escola era uma experiência de alienação. E não uma experiência de aprendizado político. De aprendizado político, de educação política e tal. Não tenho dúvida que o debate político deveria ser feito nas escolas. Muito mais e o debate político, eu não sei nem se é uma disciplina, etc., podia ser transversal. Mas o debate político tinha que habitar as escolas e, enfim, as instituições, né? De todo modo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, seja como for, a discussão talvez nem seja a questão de ser pessimista ou otimista, mas pensar o que
na ordem do dia e vou deixar como convite para o próximo bloco, tá certo? O que na ordem do dia é modificável, né? O que nos desafia para produzir modificações e em que direções, né? E o que, eventualmente, é renitente, a gente tem que conviver, é conflituoso, está no jogo de poder e nem tudo, né? Não tem nenhuma idealidade na frente, mas tem coisas pelas quais talvez valha combater, né? Qual é o bom combate? Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já já para discutir qual é o combate que a democracia tem que fazer hoje.